Poder está no ar e hoje o assunto é sobre neurovendas e Black Friday. Como transformar o seu negócio em um negócio com mais potencial, usando as técnicas certas para fazer uma boa Black Friday. E você também, que é consumidor, entender o que está por trás dessa engenharia de negócio fabulosa. Olha, eu trouxe um especialista aqui que já participou de abertura de mais de 2.500 lojas, Brasil e América Latina. O cara é o número 1 em neurovendas no Brasil. Também está participando de processos de negócios nos Estados Unidos, em Orlando. Enfim, o cara entende muito de neurovendas, entende muito de ecossistemas de negócio, entende muito de engenharia de negócio e de Black Friday. Hoje não é um podcast, hoje é um show. Então, escuta ativa e vambora. Rodrigo, prazer em receber você aqui em O Poder. Podemos começar? Podemos, vamos com tudo, André. É sempre um prazer muito grande vir aqui no seu programa. E vamos com tudo, tô disposto aqui, ó. Vamos arrebentar, vamos botar pra ferver. Ó, eu tenho um arsenal de perguntas aqui. Hoje não é podcast, hoje é sabatina. Quero ver se esse cara é bom. É isso aí, eu tô preparado, André. Vamos com tudo. Então vambora. Vambora, André. É isso aí. Isso aí. Cara, é sempre um prazer muito grande vir aqui, ser convidado por você. Você sabe que eu gosto muito do podcast, assisto todos os teus episódios, inclusive o de ontem, maravilhoso, com o Dr. Joabes aí, sobrinho. Foi um fenômeno, muito bom. É sempre um prazer, meu amigo. Olha, eu fico feliz de receber só autoridade, cada um no seu segmento, né? Então, vamos começar aí? Vamos começar com tudo, com energia. Tá prontíssimo? Com energia de Black Friday. Vambora, então, vamos com tudo. Rodrigo, estamos ansiosos aqui para entender um pouco mais sobre os segredos da Black Friday, e essa agora vai ser uma Black Friday histórica. E que você pode nos contar sobre como criar uma estratégia que faça a Black Friday decolar em qualquer negócio, que foi a minha chamada aqui do episódio. Exatamente, André. Vamos lá. Você sabe que já são aí, eu tô completando 9 anos de Black Friday, André. Ela começa, na verdade, a Black Friday ela começa em 2010, mas ela começa a pegar fogo no Brasil mesmo a partir de 2016. E eu começo aí em 2016 e até os dias de hoje trabalhando em grandes empresas, grandes varejistas, e eu costumo dizer que a Black Friday ela tem toda uma estratégia para que possa ser executada. Eu, inclusive, falo bastante, né? Você vê que eu falo bastante de exército de vendas e eu falo que a Black Friday você precisa de ter uma estratégia de guerra para que você possa colocá-la para funcionar no tamanho que ela tem que ser, né? Então, para você fazer uma Black Friday, já respondendo a sua pergunta, a Black Friday ela precisa, né, de ter logística, ela precisa de ter abastecimento e engajamento da tropa, André. Olha que interessante, os varejistas, as pessoas que querem ser engajadas numa Black Friday, querem ser bem-sucedidas em 2024, tem que ter esses 3 quesitos. Vamos lá. Quando eu falo de logística, ele tem que aprender a fazer uma tabela de preço. Ele tem que entender quais são os materiais alusivos que ele vai fazer tanto no físico quanto no digital. Em seguida, o que ele tem de abastecimento? Ou seja, o que ele vai fazer de informação, abastecimento de estoque. E, por fim, o terceiro item muito importante dentro de uma Black Friday, saber engajar a tropa que vai fazer essa Black Friday. Rodrigo, você viveu 22 anos imerso em uma cultura de vendas intensa, onde a paixão por vender era quase uma obsessão. Quais valores mais marcaram essa experiência para você? Olha só, André, você fez uma pergunta aí muito interessante. E, na verdade, você sabe que eu já tenho 25 anos de varejo, 22 anos imerso dentro das indústrias de colchão. Só para você ter ideia, já estou passando pela 4ª indústria de colchão, as 4 maiores do país. E o que mais interessante nessa indústria é, vamos dizer, é o DNA que eles carregam. Né? Tanto é que a cultura de venda é você saber fazer a venda, é você ser, igual você falou, uma obsessão pela venda. Então eu aprendi, eu tenho a venda como um estilo de vida, André, e isso carregou para Black Friday. Desde a primeira Black Friday nós carregamos isso, montando os times de venda, montando os exércitos de venda com toda essa estratégia para que a gente pudesse fazer as maiores Black Friday, e foram. E tanto é que nesses últimos 2 anos aí como carreira solo, como empreendedor, como da minha própria empresa, eu estou tendo a oportunidade de ajudar várias empresas a montar toda essa estratégia de Black Friday. Rodrigo, a gente sabe que a Black Friday é um momento crucial para
para todos os negócios, né? É uma oportunidade única de se conectar com os consumidores. As pessoas ficam super ansiosas, né? Assim, está chegando o momento de uma oportunidade de compra e acho que até deve dar uma desacelerada um pouquinho antes, porque todo mundo quer pegar o momento da Black Friday. Diante disso, você poderia compartilhar com a gente 2 ou 3 erros comuns que as empresas cometem ao se preparar para essa data? Sim, André. Olha só, é muito importante. As empresas que querem fazer uma Black Friday, elas não podem cometer 2 erros grandes que eu acredito, tá? O primeiro erro, Black Friday não é só dar desconto. Tem que existir toda uma engenharia de negócio para que possa dar esses descontos. Primeira coisa, você vai montar uma tabela de preço, você precisa, primeiro, elencar quais são os teus produtos iscas. Esses produtos iscas, eles não são para poder dar margem, eles são para poder você apresentar ao mercado e eles trazerem um consumidor. E em seguida, todos os outros produtos, produtos vão ajudar a você a ter margem, mas o produto isca, não. Então, você tem que ter uma estratégia, não é só desconto. Black Friday. Existem descontos agressivos? Sim, mas não é só desconto. Outra coisa, Black Friday, só para você ter uma ideia, André, já é o segundo período do ano. O segundo período de vendas mais forte, perdendo apenas para o Natal. Ele já ultrapassa o Dia das Mães e já ultrapassa o Dia dos Pais. Então é natural que as empresas queiram puxar um pouco mais pelos seus vendedores, dando um pouco de metas, as metas sendo maiores e puxando um pouco mais pela carga horária. Acontece o seguinte, não adianta dar metas surreais. Você tem que dar uma meta conforme, né, uma Black Friday. Mas um exemplo, se você cresceu ano passado, cresceu em torno de 20%, 25%, puxa um pouquinho para cima, mas não dê metas surreais. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante que, primeiro, saiba dar desconto. É o primeiro erro aí, não, tem que ter estratégia. E o segundo, saiba fazer metas reais possíveis de chegar na Black Friday. Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, muito legal, cara. Você mencionou que a Black Friday pode ser vista como uma engenharia de negócios. Exatamente. Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, André. Em todas as empresas que eu passei, eu sempre montei exércitos de vendas e eu sempre tratei a Black Friday como uma estratégia de guerra. E para você vencer uma guerra, André, você precisa de logística, abastecimento e engajamento da tropa. Vamos lá, vamos explicar cada item desse aqui para os ouvintes do poder poderem entender perfeitamente. Vamos lá. Quando eu falo de logística, primeira coisa lá, saber montar uma tabela de preço. O que é saber montar uma tabela de preço? Eu pego todos os meus produtos que eu vendi na Black Friday passada, entendo desses produtos para saber quais são os descontos que eu vou utilizar. Outra coisa, André, eu vou pegar o meu pior produto, o meu produto que está lá não está vendendo? Não. Eu vou pegar os meus produtos best-seller. Está entendendo da logística de uma tabela de preço? Está entendendo de toda... Eu preciso montar uma campanha de marketing. Eu preciso envolver as pessoas. Eu preciso colocar todas as equipes de dentro da empresa, o financeiro, o administrativo, o industrial, quando tiver industrial, as pessoas do marketing digital, todas as pessoas envolvidas. Outra coisa, eu preciso de ter, segundo item, muito importante, abastecimento. E abastecimento de informação e abastecimento de estoque. Só para você ter uma ideia, quando se fala de Black Friday, ela sai completamente, ela tem tudo para dar errado, André, porque ela sai completamente da curva de um mês normal de venda. Então você precisa ser abastecido de informações, por isso, em todas as empresas que eu passo, eu sempre falo e oriento que a Black Friday ela não começa no mês de novembro. Ela começa possivelmente com no mínimo 6 meses de antecedência para que a gente possa engajar e abastecer. E o terceiro item que eu falo muitas vezes é sobre o engajamento da tropa. André, vamos lá. Primeiro, todo mundo treinando os produtos e serviços da empresa. Tem que ter treinamento. Segundo, eu preciso, já que nós vamos ter um trabalho extra, porque Black Friday você começa muitas vezes 7 horas da manhã e não tem hora para terminar, tanto no digital quanto no mundo físico. Então você precisa engajar essa tropa, você precisa premiar essa tropa, você precisa fazer com que essa tropa engaje e ela fale assim, ó, cara, tamo junto na Black Friday, é uma cultura de Black, entendeu?
Se a tua equipe de venda não tiver motivada, só o dono, não vai funcionar. Tem que ter bonificação, premiação, tem que ter o incentivo para o melhor vendedor. Exato. Para que o consumidor, quando chegue, pegue um vendedor super otimista, uma energia boa, para que fazer que aquele momento seja um momento de ouro, não só um momento de desconto, e que conecte aquela venda com aquele cliente para novas compras e, enfim, faça um algo a mais, né? Um algo a mais. Mas sabendo que a Black Friday é um momento assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem filas enormes na porta, né? O pessoal esperando lá as lojas abrirem. Imagino que precisa ter alguma contingência, né? Para que isso tudo funcione. Então, André, vamos lá. Eu, inclusive, já até passei por problemas graves, tá? Você tem que preparar ela com 6 meses antes e cada mês que vai chegando perto da Black Friday, você tem que engajar todo o time, não só o time comercial. Um exemplo, um problema grave que nós temos aí é TI. Um exemplo, imagina você estar com todas as tuas lojas, com todo o teu e-commerce, site, Instagram, e você tem um problema na TI. Você tem um problema. Então você tem que 6 meses antes, você já tem que botar servidor, você tem que testar, fazer servidor sobressalente para que não tenha problema. Meios de pagamento, André. Um exemplo, quando se trata de loja, muitas vezes a loja tem 1, 2 maquinetas de cartão de crédito, tem 3 vendedores, só que vai ter fila na porta. Então você tem que pedir já antes maquinetas de cartão de crédito. Vamos lá, treinamento de toda a equipe. Você precisa ter toda uma contingência para que você possa administrar essa demanda a mais. Então, TI. Outra coisa, parte financeira. Você vai receber um volume muito grande. Depois, a administração do teu estoque. Porque o que acontece? Você vem todos os meses com uma regularidade de venda. Quando chega na Black Friday, foge completamente da curva. Então você precisa ter teu estoque alinhado, já preparado ali para que você possa não só administrar o frete, como administrar as entregas, recebimento e pós-venda para o teu cliente. Bacana. Se não tiver contingência, você está pronto para dar errado. Não, se não tiver contingência e preparado com no mínimo 6 meses, eu garanto que vai dar errado. As campanhas de Black Friday estão começando mais cedo, né? Agora acho que a gente tem um mês praticamente de Black Friday, não é isso? O que você pode nos contar sobre a importância desse aquecimento das vendas e como as empresas podem se beneficiar com isso? Vamos lá, André. Eu vou dividir essa tua pergunta em 2 respostas, tá? Primeiramente, eu vou defini-la pelo lado positivo. Quando você prepara uma Black Friday, igual eu falei que preparar uma tabela de preço, com que você pode dar de desconto. Um exemplo, muitas vezes você tem um produto no estoque que já está lá 1 ano, então eu posso dar um desconto entre 20% e 30%. Eu tenho um produto que já está há 18 meses no estoque, eu posso dar desconto de 30% a 40% e, por fim, um produto que está já há muito tempo, acima de 24 meses, eu posso chegar até 50%. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala, quando nós falamos disso, é importante que a gente tenha uma antecipação. A gente pode ter uma antecipação. Um exemplo, a Nike faz muito isso. Olha, entre o dia 15 e o dia 29, que vai ser o da Black Friday, eu vou pegar o tênis da Jordan e ele vai ter um desconto especial. Então eu vou antecipando, eu vou aquecendo essas pessoas. Por outro lado, o que está acontecendo aqui no Brasil? É a segunda parte da minha resposta. A Black Friday, ela é um dia, que ela é justamente a sexta-feira depois do Thanksgiving nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Em 2016, 17, 18, era só um dia. Em 2019 e 2020, ela passou a ser uma semana. Em 2021, ela já passou a ser a quinzena. E 22, 23 e 24, ela passou a ser o mês inteiro. Então, o que acontece, André? É uma faca de 2 gumes. Porque o que acontece? Tem muitas empresas, inclusive, que estão se adiantando. Eu vi empresa agora esse ano de 2024, começando a Black Friday, nas 2 últimas semanas de outubro. Eu acho que isso queima largada. Eu acho que confunde o consumidor, né? Eu acho que confunde o consumidor e nós temos que lembrar de uma coisa, André. O bolso do consumidor tem limite. Então, o que acontece? Quando você se antecipa muito, o que acontece? É a mesma coisa assim. Imagina que você fizesse 2 carnavais dentro do mandato. A coisa perde um pouco de potência. Então, voltando aí um pouco, né? A gente tinha lá em 2016, 17, nós tínhamos um dia, depois passou para uma semana, depois passou para 15 dias e agora é um mês. O que eu estou orientando nas empresas que estou prestando serviço agora e tem me contratado para poder falar especificamente de Black Friday?
Vamos fazer um esquenta? Pega a primeira semana, escolhe um lote de produtos e dá um desconto ali de 10%, de 15%. Segunda semana, escolhe um outro lote de produtos iscas, coloca 20%. Terceira semana, um pouco mais, 30%. E na última semana, juntamente com a sexta-feira, aí soca o pau no desconto, chega a 50% para que verdadeiramente você possa atender as duas situações da tua pergunta. A primeira, fazer a antecipação, que as pessoas tanto querem, e em seguida você poder atender essa demanda que está ávida por desconto, está ávida por benefício da Black Friday. Cara, então, agora eu vou te fazer uma pergunta que também, do ponto de vista do consumidor, né, e também falando um pouco de precificação, é importante considerar que o consumidor brasileiro ele tem aquela desconfiança, né, da Black Friday e até tem aquele apelido, né, de Black Fraud. Black Fraud. Como você percebe que a mentalidade do consumidor em relação a isso atualmente? Olha só, André, excelente a tua pergunta. Isso mudou um pouco, tá? Quando a gente fala de 2020, pandemia, 21 e 22, nós falamos muito de Black Fraud, tá? 2023, eu acredito que agora em 24 nós não vamos falar muito, vou te explicar por quê. Porque, primeiro, os órgãos como o Procon, Reclame Aqui, estão muito atuantes. E outra coisa, as empresas entenderam também que se elas não forem verdadeiras, honestas com o cliente, o que acontece hoje, André? Nós temos cerca de 210 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 183 milhões estão na internet, onde cerca de 152 milhões de pessoas estão de 3 a 4 horas. É óbvio que essas pessoas, que esses consumidores já pesquisaram alguma coisa na internet. Então, se tem uma empresa que fez lá, que colocou um produto qualquer, e depois ela não atendeu esse desconto, o cliente que fez já botou uma cruzinha no nome dessa empresa. Então, as empresas perceberam isso. As grandes empresas, os grandes varejistas perceberam disso. E além do mais, um exemplo, de 2 anos, 3 anos para cá, existem os documentos, os declaim, que justamente são os documentos que fazem com que as empresas declarem que elas estão no mês de setembro e outubro com um preço, com um valor, e em novembro, esses descontos eles estão latentes, eles estão ali expostos para que todo mundo possa ver. Então, um exemplo, existe Black Fraud ainda? Existe. Eu acho que as empresas ainda que não, as pequenas empresas que não se atentaram, elas, eu acho que podem ainda usar dessa prática, mas com certeza vão ser prejudicadas por isso. Mas as grandes empresas, eu acho que não, já melhorou muito isso, e eu acho que o Black Friday do ano de 2024, o consumidor e o cliente estão muito confiantes, tá? Legal. Então, para você que está pensando em fazer uma campanha de vendas para sua empresa, o que o Rodrigo falou agora é muito sério, porque o consumidor agora está muito mais esperto, atento ao digital. Então ele pode bater um print daquela televisão que ele quer comprar um mês antes, no preço, e quando chegar um mês, na época da Black Friday, né, ele consegue verificar se aumentar o preço para diminuir ou se realmente houve um desconto. Então eu acho que as empresas, grandes empresas, estão conscientes disso. O consumidor está mais engajado também em conseguir um desconto real, e as empresas que não trabalharem a entrega real de desconto não vão se beneficiar. Como é que você vai conseguir um bom desconto? Aumentando o seu pedido, aumentando o seu estoque, negociando com o seu fornecedor e reduzindo o seu custo de compra. Vamos seguir? Vamos seguir, vamos embora. Então, vamos lá. Tá excelente e estou gostando de ver as perguntas aí. Você é um homem muito antenado na Black Friday. Vamos embora. Black Friday é bom. Eu quero comprar na Black Friday. Rodrigo, a Black Friday realmente é um movimento grande no varejo. E me conta como era a tua rotina dentro dos gigantes do varejo que você participou e durante esse mês tão especial aí de vendas da Black Friday. André, eu vou te falar assim, ela sempre foi e continua sendo, né? Quando eu era diretor dentro das empresas, o clima era frenético, e agora eu ajudando todas essas empresas aí que eu presto serviço, que a minha empresa presta serviço, continua sendo. Só para você ter uma ideia, eu já comecei fazendo lives e já comecei fazendo treinamentos e mentorias já desde das últimas 2 semanas de outubro. André, o clima de Black Friday, ele obrigatoriamente ele tem que ser frenético. Ele tem que ter um engajamento da tropa. Só para você ter uma ideia, em todas as empresas que eu passei, né, nas grandes indústrias de colchão, de cama, mesa e banho e outras empresas que passei,
Olha só, Black Friday começa às 6 horas da manhã. Não tem hora para terminar. E quanto mais vai chegando próximo a Black Friday, você tem que ter os ajustes com a equipe, você tem que ter um alinhamento para que... E a outra coisa, você tem que tornar essas pessoas multiplicadoras. Então, o que acontece? Todo mundo engajado, todo mundo já com aquilo que tem que ser feito, né? Cobrando venda. Eu digo que o clima é frenético porque o que acontece? No mês normal, você acompanha a venda diariamente, você acompanha a venda semanalmente, quinzenalmente. Numa Black Friday, André, você tem que acompanhar as metas e a venda hora a hora. Então, nos lugares que eu fui diretor, só para você ter uma ideia, tinha uma televisão daquelas de 75, 85 polegadas, com todas as lojas do Brasil, um comparativo do ano da Black Friday, do mesmo mês, do mesmo dia, da Black Friday do ano passado, com a meta hora a hora. E aí o que acontece, André? Uma coisa que eu implantei nessas empresas e continuo implantando, um exemplo é a celebração de meta. Um exemplo, bateu a meta 9 horas da manhã, bateu a meta das 9 horas, buzinaço, criação de grupo de WhatsApp para todo mundo envolvido, batemos a meta das 9 horas. Só para você ter ideia, isso era tão forte, era tão frenético, que até os nossos familiares, eles participavam desses grupos de WhatsApp. Tá chegando aqui 2 horas da tarde, tô vendo que vocês ainda não bateram, o que tá acontecendo? Aí chegava às 15 horas, 16 horas, a meta ela conseguia ser alcançada. Então é um envolvimento muito grande das pessoas, é a criação de grupos de WhatsApp, é envolvimento, é chegar mais cedo, é sair mais tarde. Só para você ter uma ideia, na quinta-feira que precede a Black Friday, o time todo começava tomando café às 5h30, 6 horas da manhã e ia até 5, 6 horas. Então era 24 horas de trabalho para que a gente pudesse acompanhar todo esse ritmo frenético de vendas. Bacana. E assim, nesse pique todo, como é que vocês abordam as estratégias de vendas e se elas eram fixas ou se adaptaram às regras de acordo com as dinâmicas do mercado e o comportamento dos consumidores? André, a tua pergunta é muito profunda, tá? Deixa eu te falar, como eu sempre comparei Black Friday com uma guerra, e guerra você não monta, né? Os generais de guerra, eles não montam um exemplo. Eu gosto sempre de citar Júlio César nas guerras, você monta uma guerra, coloca o plano para os seus generais, os operacionais, os soldados, aquilo vai até o final. Não, guerra você tem que ajustar ali todo dia. Eu acho que é um erro muito grande. Você se preparou 6 meses, conforme eu falei nas perguntas anteriores, mas todo dia tem que ter um ajuste. Se você se agarrar no plano, você tá fadado a naufragar. Um exemplo, você quer ver? Você colocou um lote de produtos, eu falei de produtos iscas. Os produtos iscas são aqueles produtos que você coloca para poder fazer propaganda e chamar o fluxo e o cliente. Vamos dizer que esse produto não venda no primeiro dia, no segundo dia, ele está programado para ficar 7 dias, 10 dias. Eu não vou esperar o 5º, 6º dia não performando. O que eu vou fazer? Aborto aquela missão ali, realinha a estratégia, faz de novo para que a coisa possa evoluir. Então, Black Friday, André, é um jogo que todo dia tem que ter ajuste. Claro, você vai ajustar o plano todo? Não. Mas todo dia aquela pitada ali de ajuste é super importante. Eu imagino que a Black Friday, para esses gigantes do varejo, eles já têm uma encomenda enorme, né, chegando. Como você falou de produtos isca, aqui ele tem uma meta para sair, porque tem mais fornecedor entregando. Então até a logística do CD, sem distribuição, ele está comprometido se não atingir as metas, porque tem que escoar a mercadoria para chegar a mercadoria. Exatamente. Então, André, olha como é uma guerra, né? É muito dinâmico, André. Muito dinâmico. E outra coisa, todos os setores têm que estar envolvidos, todos interligados. Não pode simplesmente você fazer muita venda, o financeiro não está alinhado, administrativo, entrega, expedição, entendeu? O teu site, e-commerce, o teu grupo de WhatsApp funcionando, entendeu? Deslocamento de mercadoria, tudo. Muita coisa. É muita gente. Muita coisa. Agora vamos para um outro lado. Vamos lá. Vamos falar, a Black Friday tem muitos gatilhos mentais, né, que podem ser explorados nas neurovendas. Vamos falar agora de neurovenda. Como são esses gatilhos mentais e como funciona a neurovenda nesse jogo? Agora você tocou num assunto que eu sou apaixonado, André. Eu fiz na semana passada um aulão de Black Friday para 300 agências de turismo.
E a primeira coisa que eu falei com ele, ó, vocês querem ser muito bem sucedidos na Black Friday? Então vocês têm que entender de gatilhos mentais. Vamos lá. São muitos gatilhos mentais, mas são 4 aí. Primeiro, o de escassez, o de urgência, de prova social e de familiaridade. Vamos entender cada gatilho desse. Por quê, André? Se você não tiver esses gatilhos, você não consegue colocar na mente do consumidor aquilo que é o combustível maior da Black Friday, que é gerar vantagem eventual momentânea. Um exemplo, você falou pra gente aqui que você tem você quer aproveitar a Black Friday e que você tem algumas coisas na sua casa que você quer comprar. Muito bem. Então você está atrás de vantagem eventual momentânea. Um exemplo, você viu uma televisão por R$3.000, na Black Friday ela vai estar por R$2.390, você não pode perder essa chance. Então vamos lá. Quando se fala de gatilhos mentais, tem o primeiro gatilho mental gatilhos mentais de urgência. Sim. Um exemplo. Olha, para você adquirir isso aqui, tem que ser hoje, até as 24 horas, senão você perde. Segundo gatilho mental, o da escassez, né? Ou seja, são só esses daqui, são só 10 peças, são só 30 peças. Vai lá no site, os 100 primeiros que chegarem no site. Depois você tem que ter o de prova social. E olha que interessante, André, o que é prova social? Imagina você que você está procurando uma televisão aí nos meses passados, essa televisão custa 3.000, você já viu que na Black Friday vai custar por 2.300, mas você consegue no lugar por 1.900. O que você vai fazer? Você vai pegar o teu telefone, vai ligar para mim e vai falar assim, Razina, pega lá, vai na empresa tal que eu consegui aqui comprar por 1.900, foi muito desconto. Então o de prova social. E o de familiaridade, é você poder estar ali, caramba, eu fui bem sucedido nisso aqui, você se familiariza com aquela informação e com aquela empresa. Legal. Então as empresas que querem ser bem-sucedidas, elas não podem deixar os gatilhos mentais para trás por causa de uma coisa muito importante, André, gerar vantagem eventual momentânea. Fala um pouco mais sobre essa vantagem eventual momentânea, é a junção dos gatilhos, né? Exatamente. Ela percebeu ali, cara, só tem 10 peças nesse preço. Exatamente. E essa promoção tá válida só para os próximos 45 minutos. 45 minutos, então é isso. juntou ali. Exatamente. Agora, por isso que a neurovendas é tão forte, porque ela justamente ativa esses gatilhos mentais, entendeu? O que faz com que uma Black Friday seja extraordinária. Agora me fala uma coisa, aqui pra gente parece óbvio, né? Mas eu acho que tem uma parte enorme do varejo que não conhece legal os gatilhos mentais, concorda? Olha só, eu concordo, André. E eu tenho feito, só para você ter uma ideia, eu tenho feito muita palestra aí pelo Brasil, tenho ido para muitas empresas. E eu sempre, nas minhas palestras, eu começo com uma pergunta. Primeiramente, quem é vendedor aqui? Quem se sente vendedor? E aí esse é o primeiro baque que eu tenho, porque as pessoas, grande parte das pessoas trabalham na venda, mas elas não levantam a mão. Elas estão vendedoras, mas não estão ali. Então isso é... Depois eu pergunto, né, quando eu entro em neurovendas, eu pergunto se as pessoas sabem o que são gatilhos mentais. Quem está na venda, quem é vendedor e não sabe gatilho mental, está perdendo um percentual muito grande de cliente. Entendeu? E aí eu começo com outras... E aí eu continuo com outras perguntas, como o que eram objeções, se você sabe quebrar objeções, se você sabe vencer ou não. Então as pessoas, elas estão na venda, mas elas propriamente não são vendedores, entendeu? E o que eu tenho feito pelo Brasil é ministrando treinamento para que a gente possa capacitar e justamente essas pessoas entenderem de vendas, de neurovendas, de quebra de objeções, se capacitarem, sabe para quê, André? Para que elas possam servir melhor as pessoas. Legal. Eu vou aproveitar e vou deixar um link aqui embaixo na descrição, você está assistindo a gente pelo YouTube, para você poder comprar um livro sobre gatilhos mentais, para a gente não só entregar informação, mas poder entregar o acesso à informação. Exatamente, André. Agora, a próxima pergunta é super importante. E qual é o papel das ferramentas digitais no sucesso das vendas de hoje? Vamos lá, André. Cada vez mais vamos dizer, toda essa tecnologia digital, ela veio a favor do varejo para que ela possa disseminar, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco de canais, né? Uma empresa que quer estar na Black Friday ou quer fazer uma campanha, seja Black Friday, Dia das Mães, ela precisa estar em todos os canais. Na televisão, no rádio, no outdoor, na loja física, em todos os lugares, e inclusive também nos meios digitais, como Instagram, como Facebook, YouTube e tudo mais. Só que o que acontece, André? Esses canais um pouco mais tradicionais, eles são muito caros. Então,
os meios digitais eles vieram para que eles pudessem disseminar informação em massa com um custo muito menor. Então, todas as empresas, né, que quiserem fazer boa Black Friday, quiserem estar no varejo de forma pujante, ela precisa olhar para o meio digital de uma forma diferente. E uma coisa interessante é o seguinte, o meio digital ele parece fácil, ele é atraente, mas ele é muito profundo. Por quê? Porque você precisa entender de posicionamento, tanto pessoal quanto da empresa. Você precisa entender de tráfego pago. Você precisa entender de todo o layout digital para que você possa atingir, inclusive gerando os gatilhos mentais, não só no físico como no digital, entendeu? Legal. Eu acho que a audiência está saindo bastante da televisão antiga, né? Sim. E está indo para o digital. E o varejista que não tiver antenado, seja varejista, seja o prestador de serviço, com as estratégias de ferramentas digitais, tá com probleminha. Exatamente. Não pode deixar isso para trás. Inclusive nessas empresas que eu tenho falado muito sobre ecossistema de vendas. E o ecossistema de vendas é justamente você unir o canal comercial, o canal comercial atacado, o canal comercial varejo, o canal digital, o canal comercial digital e, se for uma indústria, o canal industrial. Você tem que ter esses 4 canais aqui atuando e eu tenho falado muito, né, nos últimos 2 anos aí, eu tenho me tornado especialista em digital também. Se você não tiver o digital, você está perdendo aí, eu acho que mais de 50%, 60% de venda Sem e de poder de informação. Rodrigão, vamos lá. Quais estratégias você recomenda para identificar os produtos mais atraentes que devem ser destacados numa Black Friday? Vamos lá, André. Primeiro, você entender de indicadores, pegar os indicadores, né? Pegar os produtos, todos os indicadores das Black Fridays passadas, conferir o que deu certo e o que não deu certo. Então, lembra que eu falei para você que é uma engenharia de negócio, que é uma estratégia de guerra? Então, a primeira coisa que tem que fazer, um gestor que quer ser bem-sucedido, um gestor comercial que quer ser bem-sucedido na Black Friday, ele vai pegar todos os números anteriores, os indicadores. Um exemplo, produtos que venderam. Segmentar. Eu sempre digo, sua empresa tem condição de segmentar em 3, 4, 5 segmentos de produtos? Segmenta os produtos em A, B, C e D. Escolhe os produtos iscas. E lembrando que os produtos iscas são aqueles, né, que você não vai gerar margem de lucro com aquilo ali. Você quase zera a margem. Aquilo ali é para você poder fazer propaganda, é chamariz, é isca. Aonde você vai fazer? Marrazina, peraí, como assim você fala zerar a margem? Isso aí tá parecendo loucura. Não. Vou te dizer por quê. Aquilo ali é o chamariz para que você, os outros produtos, 90% de produtos que você vai colocar para fazer promoção agressiva, você vai ter a rentabilidade nesses produtos. Então você chama e o outro você. Então você pega, segmenta, você coloca um escalonado de descontos agressivos para que você possa se tornar atrativo tanto no físico quanto no digital. E às vezes também tem o cara faz uma estratégia do produto isca, coloca lá quase queimando a margem de lucro, né, muito pouquinha, mas ao lado daquele produto tem um produto que é complementar, alguma coisa que não está com desconto, está com preço cheio ou está com pouco desconto. Então, às vezes o consumidor vai lá, compra o produto A, mas se interessa pelo B. Pelo B. Ele tem que levar tráfego para dentro da loja, né? Então, o produto isca leva tráfego para dentro da loja, que acaba, às vezes, vendendo outros produtos e aí faz uma composição entre na receita ali final, né? Você falou uma coisa muito importante agora, que é justamente isso. Você joga o produto isca, mas a tua equipe de venda tem que estar treinada que as pessoas não vão só buscar o produto isca. Elas estão atraídas pelo produto isca, mas você tem todo um leque de produtos com margem e com rentabilidade alta, gerando lucro para a empresa para ser vendido. Então a gente chama, coloca esse produto isca, mas todos os outros produtos têm que ser vendidos. Você consegue fazer, tendo essa estratégia de negociação, você consegue ter uma boa rentabilidade. Vender volume com alta rentabilidade. Maravilha. É ter estratégia o tempo todo. Todo o tempo estratégia. O carnaval, ele é em fevereiro normalmente, né? Mas quem trabalha o carnaval trabalha o ano inteiro, montando, preparando, etc. E Black Friday também deve ter uma preparação muito antes, talvez 3, 4, 5, 6 meses antes, na parte de estratégia, encomenda em fornecedor.
para o público é aquele momento, mas para os varejistas ele começa muito antes, né? Você falou uma outra situação de carnaval. Eu comparo também a Black Friday a um carnaval. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos que estão nos ouvindo. Existe uma pessoa aí para o carnaval, para os nossos ouvintes ali. Existe uma pessoa aí para um carnaval sem fantasia? A Black Friday é igual. A Black Friday ela precisa de uniformização. Ela precisa estar todo mundo engajado, né? Você me perguntou aí como é que eram as minhas rotinas. Primeiramente, mês de novembro, todo mundo de preto. Muitas vezes eu já trabalhei em algumas empresas que você tinha que trabalhar de terno e gravata. No mês da Black Friday, ninguém de terno e gravata, todo mundo de camisa preta, logomarcada, Black Friday, para que a gente pudesse ter uma uniformização. Então, isso também faz parte desse contexto para que tudo dê certo. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu tô até curioso de ouvir sua resposta, que a pergunta é o seguinte: com o crescimento do e-commerce e as mudanças nos hábitos de consumo, será que as lojas físicas estão condenadas a desaparecer ou ainda tem um papel importante no varejo, no futuro do varejo? André, eu vou te contar uma situação super engraçada. Em 2012, eu tive a oportunidade de ir na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Ela acontece em janeiro em Nova York. Eu tive lá e todos os palestrantes por 3 dias falaram que o varejo físico ia morrer. E eu, como trabalhava nessa época com mais de 2.500 lojas, eu falei assim, caramba, o negócio vai ser complicado. Porque você imagina o varejo físico morrer. Bem, eu fui esse ano, em 2024, e olha que interessante. Todo mundo falou que, pelo contrário, o varejo físico criou mais força e está mais entrelaçado com o varejo digital. Ou seja, são a omnicanalidade, ou seja, o omnichannel. Cada vez mais nós vamos ter experiência. Então, André, já respondendo assim de bate-pronto, o varejo físico não vai morrer. Ele, nos últimos 2 anos, ele criou uma força tremenda e ele se entrelaçou mais no digital. Por quê? Se você pegar o varejo físico, o que é o varejo físico, André? O varejo físico é experiência, é olho no olho, é toque, é cheiro. E o que é o varejo? E o que é o varejo digital? O varejo digital é o olhar, é visualização. Você se encanta pela visualização. Mas você não adianta você só encantar as pessoas pelo visual e não engajá-las, vamos dizer, no físico. Olha o prazer que você tem, claro. Comprar um livro, comprar uma camisa, comprar uma roupa no digital é bom? É bom. Só que você tendo a oportunidade de comprar e pegar na loja, experimentar, conectar com o vendedor, fazer uma comunidade, saber do que aquelas pessoas estão usando aquele produto, é sensacional. Então, o varejo físico está cada vez mais forte, ele está se tornando cada vez mais forte, agora ele precisa de uma atualização. Tá? O que eu vi esse ano, lá em 2024, na NRF, depois a gente faz lá com a FFX, um grande grupo de São Paulo, a gente faz, são os tours pelas lojas. Tem que ter experiência na loja, André. Tem que ter conexão, tem que ter grupos, você tem que fazer palestras, você tem que fazer treinamento, como é que você usa aquele produto. Haja vista a Apple aí, né? Tem treinamento. Essa semana eu comprei um computador, tava lá não sabendo usar, cheguei na Apple, cara, não, vamos aqui. Fiquei 2 horas na Apple tendo uma experiência, aprendendo totalmente de graça. Então tem que ter conexão no varejo físico. Eu entendo até que o consumidor também tem um consumidor ávido por consumir via digital, via internet. Mas tem um consumidor que ele gosta da experiência de visitar a loja física, de ser atendido. São as diferenças culturais, diferenças de forma de consumo. Eu ouvi dizer também que o Facebook ia acabar em 2017. Né? Enfim, e está aí até hoje e por aí vai. Mas a experiência na loja física, ela tem que ser cada vez mais aprimorada, né? Exatamente. Precisa de interação, André. Precisa de clubes, né? Aquilo que nós temos visto, você tem visto muito café, chá da tarde nas lojas para que possa engajar as pessoas, inclusive até os varejistas que querem ser bem-sucedidos na Black Friday. Faça um café da manhã na sua loja, faz uma explicação do produto, faz um treinamento para os teus colaboradores dentro da loja para que as pessoas vejam que eles estão sendo capacitados. O momento hoje, André, é de conexão. Tudo bem, estamos numa era digital, mas eu preciso te dizer que quanto mais digital nós estamos, mais nós necessitamos de conexões.
Sem sombra de dúvida. Essa frase aí foi ótima, isso dá um corte. Isso dá um corte maravilhoso, é isso aí. Os bancos, inclusive as agências bancárias mudaram, né? Elas mudaram o formato, elas entenderam que elas têm que receber o cara como se fosse uma sala de estar, né? Sala de estar, exatamente. Rodrigão, vamos lá. Quais são as características de um exército de vendas? Vamos lá, André. Eu sempre falo muito de exército de vendas, né? Inclusive, já estou até montando um canal no YouTube, tem tudo isso aí. Olha só, exército de venda, nós temos que falar de cultura. Nós temos que falar da cultura do exército de vendas. Nós temos que falar do DNA. Eu falei lá no início para você, lá nas primeiras perguntas, que eu venho da indústria do colchão, já tive a oportunidade de passar por 4 grandes indústrias aí. E a indústria do colchão ela é muito pujante, né? A ponto disso aí mudar completamente o meu viés da venda, tá? Quando se fala de exército de venda, a primeira coisa que nós temos que ter aqui é cultura. Engajamento desse exército de vendas. E outra coisa, André, tem que ter propósito. Esse exército de vendas, o que ele está vendendo para quê? Quais são os propósitos que ele está? Porque é só vender para que a gente seja mercenário, bota dinheiro no bolso? Não. O que essas pessoas estão vendendo? O que esse exército de vendas, ele está se especializando, ele está se treinando para entregar o quê? Ele está lá para poder entregar um serviço melhor, ele está lá para entregar um encantamento, ele está lá para entregar um sorriso no rosto de um pai quando entrega um brinquedo para um filho, quando um esposo compra. Então tudo isso tem que estar engajado nesse exército de vendas. Um exército de vendas tem que estar treinado, André. É por isso que a vida toda eu falei, né, nos últimos 25 anos, eu falei muito sobre técnicas de vendas. Agora estou falando muito sobre funil de vendas, neurovendas, quebra de objeções, gatilhos mentais, viés cognitivo, todos esses assuntos para que a gente possa tornar esse exército preparado. E por quê, André? Porque venda é técnica. Venda, para você servir uma pessoa melhor, você precisa de técnica. E isso é a grande filosofia de um exército de vendas. Cara, muito bacana. Você falou aí sobre funil de vendas, você falou sobre tantas coisas aí. Cada vez mais o varejo tem que estar antenado com toda essa revolução, né? Ela já sempre existiu, mas agora o acesso à informação está maior, né? Exato. E imagino até que você, como um especialista, deve estar também podendo proporcionar a várias empresas, que eu vejo você viajando direto aí. Uma hora está em Orlando, uma hora está na Alemanha. É isso aí. Ajudando muitas empresas. Falando em equipes, como você dividiria os diferentes profissionais que atuam no processo de vendas ao longo de um funil de vendas e qual é o papel de cada um deles para garantir a jornada do cliente? Vamos lá, André. Eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho 25 anos de varejo. Vamos pegar... Eu vou pegar os últimos 3 anos aqui, vou colocar na segunda parte da minha resposta, mas eu vou falar dos meus primeiros 22 anos. Quando se falava de uma equipe de venda, que eu contratava um gerente, um supervisor, um vendedor, o que eu escolhia primeiramente? Aquele cara que era um super vendedor. Que ele, desde lá da preparação diária até o fechamento da venda, até a celebração da venda, ele conseguia fazer tudo. O que acontece, André? Dos últimos 2 anos, 3 anos para cá, com a força do digital, com a força dos meios, né, com o entrelaçamento dessa omnicanalidade, do Omnichannel, você não pode ter mais um super vendedor. Você tem que ter pessoas que sejam especialistas em cada etapa da venda. E eu destaco 4, tá? Primeira coisa ali, vamos falar de ter uma pessoa específica para prospecção. Né? Hoje em dia nós estamos falando muito de tráfego pago. Nós temos que ter uma pessoa para poder fazer o tráfego pago e nós temos que ter uma pessoa para poder recepcionar. Senão você faz igual numa empresa que eu estava aqui, estavam gastando cerca de R$5.000 para poder trazer as pessoas, mas a prospecção não estava qualificando, que é o segundo captação de leads, né? Captação de lead. Então vamos lá. Primeiro, número 1, tem que ter uma pessoa muito boa, especialista em prospecção. Segundo, eu preciso ter uma pessoa muito boa, que são os SDR, chamado qualificação. Terceiro, eu preciso ter um closer. Né? Ou seja, se qualificou, eu preciso mandar para poder fechar. E quarto, eu preciso de um cara de pós-venda. Porque hoje em dia não existe você vender um produto ou um serviço e depois que essa pessoa utiliza esse produto ou serviço, você não pegar o telefone e André, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu me lembro que você veio aqui na Black Friday, você já estava procurando muito a televisão. Como é que essa televisão funcionou? Foi bem, você conseguiu ver os programas, você conseguiu instalar todos os aplicativos na sua televisão, você está satisfeito com essa televisão? E por fim, André, você tem condição de indicar um amigo, né, para a gente poder fazer isso? Tudo isso faz parte
dessas 4 etapas da venda nesse momento agora. Bacana. Dando sequência a isso, na sua opinião, qual é a principal habilidade que um vendedor pode desenvolver para realmente se destacar e conquistar o cliente? A habilidade do vendedor, primeiro, eu acho que é a conexão, André. E essa conexão, ela vai muito da escuta ativa. Eu tenho visto aí, vamos falar dos meios físicos e dos meios digitais. Quando você vai numa loja, muitas vezes o vendedor já está com aquele programa pronto na cabeça, aquele script na cabeça, ele fala aquilo, ele não coloca a escuta ativa. Eu tenho ministrado muito treinamento de neurovendas e eu falo justamente da escuta ativa porque você tem que precisar saber se aquela pessoa, se aquele cliente ele é auditivo, se ele é sinestésico, se ele é visual. Se você não escutar essa pessoa, porque essas pessoas dão indícios do que elas são, você não consegue descobrir, você não consegue fazer a venda da melhor forma. E você tendo no físico, você precisa estar antenado com todas essas conexões, né? Todas essas características de um vendedor para que ele seja bem sucedido. Então, eu acho que a escuta física é a melhor, é a qualidade principal de um vendedor. Bacana. Antigamente a venda era muitas vezes sobre tratar bem o cliente, né? Como você vê a mudança para o foco em ouvir o cliente hoje em dia? Que é um pouco do que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente. Olha só, não é só tratar bem. Tudo bem, eu trato bem, mas não tenho técnica, o cliente sai insatisfeito. Então, eu acho que é um composto. Escuta ativa, abertura bem feita, saber sondar esse cliente, demonstrar um produto maravilhoso para ele, conectar e fechar essa venda. Eu acho que tem esse composto aqui para que você seja bem sucedido. Na sua opinião, o que um vendedor precisa fazer para construir e manter a confiança necessária para realizar vendas de sucesso? Olha só, ele não basta só entender do produto, entender da empresa, ele precisa ter confiança em si mesmo, ele precisa estudar, ele precisa entender do mercado, tá? E, sobretudo, André, ele precisa ser muito resiliente. Vendedor é aquilo que eu gosto muito do Caio Carneiro, leio muitos livros dele, vejo todos os podcasts e tudo mais. O Caio Carneiro fala assim, ó, que do mesmo jeito que um mecânico não pode ter medo da graxa, um vendedor ele não pode ter medo do não. Ele tem que saber entender o não, quebrar esse não e ver isso como uma coisa positiva para que ele possa conectar com as pessoas. Legal. Bora lá? Bora! No mundo das vendas, sabemos que nem todos os dias são perfeitos. Perfeitos. O que fazer quando enfrentar um daqueles dias que nada dá certo? Caramba, essa pergunta aí... Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Eu quero saber. Caramba, ele tirou essa pergunta do fundo do baú. André, venda não é um mar de rosas, né? Se tratando de Black Friday, menos ainda acordar tarde, acordar cedo, ir embora à tarde, atender dezenas de clientes. Vamos lá. André, você me conhece aí de longa data, você sabe muitas vezes que você passa, às vezes, períodos muito turbulentos, né? Cobrança de metas e tudo mais, e nem todos os dias são esse mar de rosa. Mas eu acredito que o vendedor ele tem que saber sorrir, e ele tem que saber sorrir muitas vezes não tendo motivo para sorrir. Muitas vezes na minha vida como venda, diretor de comercial e tudo mais, eu tinha que sorrir sem ter motivos, André. Então, um vendedor que sabe entender dos nãos, sabe quebrar as objeções, que isso é positivo para ele, e que ele sabe sorrir sem ter motivo, ele aprende que o sorriso tem som. Isso aí motiva ele, e a partir desse momento que motiva ele, ele vai para a guerra, ele vai para a porta da loja, ou ele vai para os meios digitais, e isso faz com que ele tenha confiança e a coisa aconteça e gere resultado. O sorriso tem som. É isso aí, o sorriso tem som. Pega essa dica aí para vocês. Muito bom. Cara, o sorriso quebra muitas objeções. Eu concordo plenamente com isso. Vou dar um exemplo aqui tosco, mas você está passando na rua, passa para uma pessoa que ela está sorrindo, que ela olha para você sorrir, você acaba cumprimentando a pessoa. Com um sorriso também e tal. Que dirá dentro de um negócio onde você está recebendo uma pessoa, um cliente. Se você recebe já com um sorriso, ele tem som, ele conecta. Então a gente precisa aprender a sorrir. Às vezes, muitas vezes você não tem um motivo,
mas só de você emitir o teu sorriso, que é uma onda, né, uma frequência, você vai receber algo que vai proporcionar um motivo para o teu dia ser diferente. Exatamente, então, você falou uma coisa muito importante. Nisso. Eu vou até dar um conselho para todos os vendedores que estão escutando aqui o poder. Olha só, muitas vezes o seu dia vai ser difícil. Faça o seu dia ficar bom com um sorriso, para que você possa conectar com as pessoas e para que o teu sorriso tenha som e você faça a vida de uma pessoa diferente. Rodrigão, qual foi a sua venda mais desafiadora e o que você aprendeu com ela? André, eu tenho ao longo da minha vida aí algumas vendas desafiadoras, tá? Vamos lá. Quando eu estava na indústria do colchão, você sabe aí que eu implantei lojas na América Latina. Na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai. Então, eu já tinha muitos anos que eu montava loja aqui no Brasil. Então, o produto era o mesmo, você estava na mesma língua, o costume, né? A cultura e o costume eram iguais aqui, independente se você estivesse no Rio Grande do Sul, ou se você estivesse em Manaus, né? Ou se você estivesse no Nordeste, enfim. Mas quando você vai para um outro país, você tem características completamente diferentes. Então, os meus maiores desafios, né, vamos dizer, na indústria do colchão foi colocar lojas em outros países, foi inaugurar loja, porque eu tinha que conectar com pessoas completamente diferentes, com outras culturas, né, e com hábitos diferentes. Então esse foi o meu... Agora, na época lá, eu conto essa história para todo mundo, né, até história engraçada, na época da locadora, eu tive uma venda desafiadora que eu tive a oportunidade de vender eu tive a oportunidade de vender um carro que ele não tinha chave. E essas coisas vão te dando gatilhos, né, para que você possa entender. Eu vendi um carro sem chave. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu posso vender um carro sem chave? E aí isso me fez pensar que as pessoas, elas querem alguma coisa que muitas vezes o vendedor fica com aquele pensamento assim, pô, isso aqui vai ser desafiador, eu não vou conseguir não. Tente conectar com aquilo que o cliente quer. Naquele momento, aquele cliente queria comprar um carro barato. Independente se ele tinha a chave ou não, a chave ele dava a solução depois. E isso me fez entender que muitas vezes uma venda desafiadora, André, como você perguntou, ela te faz crescer, evoluir e você conectar com muito mais pessoas e fazer vendas muito maiores e atingir metas maiores. Muito bom. Rodrigo, vamos agora... eu quero saber mais sobre neurovendas. Então, vambora. Isso aí é a especialidade. Vou jogar no teu peito aí. De que forma o uso da neurovendas pode aumentar as chances de uma venda bem sucedida? Vamos lá, André. O que é neurovendas? Neurovenda é uma estratégia que ela une toda a parte da neurociência, olha que interessante, com as vendas e o marketing, né? Olha que interessante. Quando a gente fala de neurovendas, obrigatoriamente nós temos que falar de cérebro trino, que é o cérebro, né? Muitas vezes, não tô conseguindo vender para aquele cliente. Eu digo para todo mundo e digo para os vendedores aqui que cada cliente tem 3 cérebros. O cérebro neocórtex, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. E cada cliente, em determinado momento, vai estar num cérebro desse. Então, rapidamente, respondendo a tua pergunta aí sobre neurovendas, quem está no cérebro neocórtex, que é essa parte daqui, é uma pessoa cartesiana, matemática. Quem está no cérebro límbico é uma pessoa mais emocional. E quem está no cérebro reptiliano é uma pessoa que ele está usando a parte ancestral, que fala sobre fuga, né? A parte ancestral é nossa parte lá primitiva, que a única coisa que a gente fazia era a fuga ou era a luta. Então o que acontece? Por que a neurovendas é tão interessante? Porque você passa a entender dessas 3 partes do cérebro e você passa a entender que cada cliente está ali na tua frente, que ele está usando uma parte do cérebro. Então não adianta você usar um argumento de venda que seja mais emocional com uma pessoa que esteja no neocórtex, totalmente cartesiana, entendeu? E é por isso que eu sou tão apaixonado por neurovendas e estou dando treinamento aí pelo Brasil e fazendo as pessoas conectarem com os clientes. Pô, muito bacana, cara. E ampliando também a visão de como entender um melhor atendimento ao cliente. Em neurovendas é mencionado o impacto das primeiras impressões. Você acredita que esse impacto inicial é poderoso para o fechamento em si? Sim, super poderoso, super poderoso. Lembra quando eu falei de escutativa? Uhum. Escutativa tem tudo a ver com neurovendas para que você possa identificar quem é esse teu cliente. Quando eu escuto o meu cliente, né, eu consigo saber assim, ele fala assim para mim, olha, essa televisão aí, eu já consigo sentir ela na minha casa.
Olha o que ele falou, o que esse cliente falou, que ele sente. Se ele sente, ele é uma pessoa sinestésica. Olha, eu já consigo ver meus filhos aqui gritando pela casa, vendo um desenho animado. Ou seja, ele é auditivo. Né? Eu já consigo ver as pessoas vendo esse programa de televisão. Ela é uma pessoa visual. Então, o que acontece? Nós temos que entender o que cada pessoa tem como maior gatilho para que ela possa conectar. Entendeu? Então, a gente descobrindo isso, a gente consegue fazer com que a gente entenda de neurovendas, entenda da cabeça do cliente, aquilo que eu falo tanto, decifre a cabeça desse consumidor para que possa vender melhor. Bacana. Tá vendo? Podcast é conhecimento. Eu tô aprendendo um monte de coisa aqui. Como os sentidos influenciam a experiência de compra, completando. Como você vê a aplicação disso em ambientes físicos e digitais de venda? De venda, vamos lá. O ambiente físico e digital, eles são completamente diferentes, tá? O ambiente físico, ele é muito da experiência e ele usa os 5 sentidos. O ambiente digital, ele usa somente um sentido, que é o sentido da visualização, tá? Então, o que acontece? Eles se fundem aqui, mas a gente precisa entender desses 5 sentidos, entregar no físico a experiência, e no digital você tem que ter muita experiência de visualização. Esse é o grande chave para que você possa conectar com os dois e entregar aquilo que o teu cliente quer. Tanto no digital quanto no físico. Muito bom. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai falar agora sobre a importância da escuta ativa, né? Do ponto de vista da neurovendas. E quero saber também se ela pode ser treinada. E como é que funciona isso? Olha só, na neurovendas tudo é treinável, tá? E a escuta ativa também. Só que para você poder treinar a escuta ativa, você tem que treinar técnicas de vendas. Depois você tem que treinar quebra de objeções. E por fim, nessa escadinha mesmo, tá, André? E depois você tem que entender de neurovendas. Ou seja, tudo aquilo que a gente já falou naquelas perguntas anteriores, para que essas pessoas possam entender assim, ó, toda vez que eu escuto uma informação do cliente, nos meus treinamentos eu digo que todas as pessoas têm que colocar uma caixa de acrílico, né? Uma caixa invisível, para que tudo que o cliente fala, a gente vá colocando dentro dessa caixa, para que a gente possa processar uma informação, entender e poder atender ele melhor. Muito bom. E agora outra coisa muito importante em vendas, como lidar com as objeções do cliente durante o processo de vendas. Vamos lá, André. Eu tenho ido numa linha aí completamente diferente. Eu vejo muitos posts no Instagram e às vezes alguns podcasts e no YouTube e tudo mais. E eu vejo que algumas pessoas são totalmente contra as objeções. Olha só, André. Eu sou completamente a favor das objeções, porque as objeções, enquanto você está tendo objeção, e não é rejeição, eu vou explicar isso daqui a pouco, quando um cliente, quando um consumidor ele tem objeção, é porque ele está querendo tirar dúvida. Ele está querendo entender sobre o produto A ou B. Ele está querendo que você dê uma explicação, ele está querendo viver uma experiência. Então, objeção, eu tenho ela como um elo muito grande entre o vendedor e entre o consumidor, ok? Agora, é interessante. Se você não consegue quebrar essa objeção, e quando eu digo quebrar, você não consegue explicar a ponto desse cliente entender essa objeção e ele fala assim, entendi, agora eu estou vendo o valor, agora eu estou entendendo por que eu não vou pagar R$1.000 nesse produto e vou pagar 2.000, vou pagar o dobro, porque esse produto aqui, ele tem benefícios que esse outro não tem. Quando o vendedor está mal preparado, ele não sabe quebrar a objeção, não entende do não e ele não consegue quebrar essa objeção com o cliente, ele gera uma rejeição. E aí você vai perguntar assim para mim, mas e qual é a técnica para poder vencer a rejeição? Não tem técnica, André. Porque uma vez que você gerou rejeição, você quebrou a confiança e o cliente ele vai falar assim para você. Ou melhor, ele nem vai te falar, ele vai pensar. Esse cara não sabe responder o meu problema. Se ele não sabe responder o meu problema, ele não consegue tirar minha dúvida. Se ele não consegue tirar minha dúvida, não tenho confiança. Se eu não tenho confiança, eu não compro. É isso aí. A rejeição, muitas vezes, não necessariamente sempre, mas ela já é um segundo nível após a objeção. O cara já passou pela objeção, não teve ninguém para quebrar a objeção, passou para a rejeição. Passou para a rejeição. E a rejeição, o que acontece? Ela não tem a rejeição sobre aquela questão, aquela dúvida. Ela tem uma rejeição sobre a pessoa. Um exemplo, eu vim comprar aqui agora esse microfone com o André. André,
me diz aqui quantos decibéis aqui, eu vou fazer um podcast, me dá uma explicação. Se você não souber me dar uma explicação técnica, ou seja, e quiser forçar essa explicação, e eu entender que essa explicação ela não serve para mim, gerou a rejeição. Uma vez que gerou a rejeição, eu simplesmente não confio em você, eu te descarto. E hoje o consumidor, muitas vezes ele já chega na loja para comprar, conhecendo mais o produto que o vendedor. Por quê? O vendedor muitas vezes tem preguiça de aprender o que ele está vendendo. Exato. Aí o cliente chega lá, começa a fazer pergunta, meio que ele já sabe, só para ouvir uma resposta simples, e ele vê que o vendedor não conhece o produto, ele conhece mais. Aí ele, às vezes, vai numa outra loja que ele quer ser bem atendido. Exato. E o mínimo que o vendedor tem que fazer é conhecer bem seu produto. Não é só estar ali e falar o preço, né? Senão a gente coloca uma IA para fazer isso. Exatamente. Né? Em falando nisso, boa. Você tem uma trajetória impressionante no varejo físico, né? Sim. Como você está lidando com a transição para o ambiente digital? André, esses últimos 2 anos aí tem sido super desafiador. Imagino. Porque até 2 anos atrás, pra você ter ideia, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn. Eu não existia no mundo digital. E a partir do momento que eu saio, né, vamos dizer, da indústria do colchão, eu vejo que, né, que eu tinha que ir para o mundo digital. Eu já entendia muito do físico, mas eu não estava no digital. E o digital, André, é um oceano gigantesco de informações. Quem pensa assim muitas vezes, a Razina agora tá na internet, virou blogueiro. Cara, para você poder entender dos meios digitais, então tem sido, respondendo a tua pergunta, tem sido muito desafiador. Mas por outro momento, tem sido, ao mesmo tempo, tem sido muito empolgante, André. Porque eu estou estudando muito, eu tô estudando todos esses meios digitais, inclusive estou junto com um grupo lá em São Paulo, para que possa entender cada vez mais de toda essa escala, todo esse mapa da escala do digital, para que eu possa não só trazer toda a minha bagagem, os ideais que eu tinha do físico, juntando agora com as novas ideias do digital. Você falou uma coisa, Rodrigo, que talvez alguém tenha falado assim, você virou blogueirinho agora, né? E aí você complementou falando sobre todos os conhecimentos que são necessários para que você possa ter sucesso no digital. E eu achei muito interessante, cara, porque há 1 ano e meio atrás, eu estava em algum lugar, encontrei alguém e me falaram exatamente, virou... Hoje, se alguém falasse assim pra mim, você virou blogueirinho agora, alguma coisa, eu vou achar ótimo. Eu acho, é isso aí. Porque é o seguinte, não é simples. Não é. O digital, você tem que estudar muito para que você possa... Se alguém tá falando isso, é porque tá te vendo. Exatamente. E se tá te vendo é porque tá dando certo. Exatamente. Porque são muitas camadas de conhecimento que você precisa absorver para ter realmente visibilidade e sucesso no digital. Então, se alguém quiser falar isso, eu vou me sentir hoje confortável em ouvir. André, o que você falou tem uma importância tão grande que eu vou fazer uma pergunta para todos vocês agora aqui, do poder. Você que está vendo aí, que você acompanha o poder. Existe hoje em dia vender sem estar nos meios digitais? Essa é a grande pergunta. Uma outra coisa que eu falo, se a gente pegar até, vamos dizer, a gente estava comentando ali sobre Mark Zuckerberg. Até 2 anos atrás, Mark Zuckerberg nunca tinha colocado a cara no celular. O que ele tem feito agora? Ele tem pego e tem feito várias selfies. Se você pegar o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, o que tem feito? Direto. Tem feito vídeo. Por quê? A gente entendeu que lá nos anos passados, a maior... O Bill Gates está fazendo. O Bill Gates, veja, está fazendo. Então, por que nós, que somos simples mortais, não vamos colocar a nossa cara, né, vamos dizer, no celular, na frente do YouTube, ir para um podcast, para que a gente fale? Só para você ter uma ideia, André, é importante falar isso. No passado, detinha, vamos dizer assim, valor, dinheiro, quem entendia de indústria, vamos dizer, de toda a parte da Revolução Industrial. Depois passou a ser informação, e hoje em dia tem 2 ativos muito grandes, você sabe quais são? O ativo da atenção e o ativo da comunicação. E sabe quem falou isso? Elon Musk. É isso aí. Muito bom. Então, destrave também o seu digital. Tá mais do que na hora. Isso aí, digital. É isso aí, vamos embora. Qual a importância, cara? Eu falo muito aqui sobre o poder do networking. Eu queria ouvir de você aí, qual a importância do network para os negócios? André, eu acho que se não tiver network, não tem negócio. Outra coisa, network, você tem que saber fazer network. Você tem que procurar pessoas que sejam
boas. E eu não digo só boas naquilo que elas fazem profissionalmente. Você tem que procurar boas pessoas, eu digo bons seres humanos. Você tem que procurar boas pessoas que sejam boas naquilo que elas fazem profissionalmente. E outra coisa, melhores daquilo que você faz naquilo que você não é bom. E aí sim você tem uma conexão. Um exemplo, quando eu saí da indústria, eu sentia muita necessidade de me conectar com pessoas boas. E eu tenho feito isso 2 anos e dou um conselho agora para todo mundo do poder. Faça network, faça conexão. Porque fazer network e conexão é justamente isso aqui, ó. Você tem o poder. E aí você consegue escalar a venda, você consegue estudar, se aculturar melhor, você consegue, a gente vinha hoje, né, conversando ali embaixo, né, nós viemos falando ali sobre melhorar. Pô, eu tô vendo aqui os teus vídeos, Razina, tá melhorando, claro, porque eu tô em São Paulo, eu vejo outras pessoas fazendo, eu quero me especializar. A gente acabou de falar agora sobre o digital. André, nesses últimos 2 anos, eu tive que fazer curso de oratório, eu tive que fazer curso de digital. Tudo isso foram conexões, tudo isso foram network. Só para você ter ideia, o network lá com o Felipe Folli já me contatou com uma pessoa que é palestrante, né? O Samuel Pereira me fez contato com 120 empresários de médio, grande e porte, vamos dizer, gigante aí. Então, se você não tiver conexão, se você não tiver network, você está fadado a entrar em inanição. Essa aí foi ótima. Para você que quer saber mais sobre o poder do network ou quer participar de uma rede de network, nosso canal O Poder agora tem um clube VIP de network. Como ele funciona? São lives quinzenais que depois vão ser semanais para você se conectar com um grupo, né, fechado nessa live, conhecer novas pessoas, conhecer assuntos e em algumas semanas terão convidados especiais para poder compartilhar conhecimento, etc., nessas lives. Então, network é poder. Então, na descrição vai ter aqui o link para você poder participar. Rodrigão, você está numa sabatina. Uau! Sobre neurovendas e Black Friday. Uau! E você está indo muito bem. É isso aí, vamos lá. A gente está chegando ao final, faltam acho que 2 ou 3 perguntas, depois nós vamos para o bloco final, que é o poder em 40 segundos. Perfeito, André. Tá? Você poderia compartilhar conosco a sua visão sobre quais são as habilidades mais importantes que um bom líder deve desenvolver para ter sucesso? Sim, André. Eu já tive por muitos anos e acredito que ainda exerço e agora eu sou modelo para que essas empresas possam. Eu acho que a primeira coisa que um líder tem que ter é visão de futuro. Ele tem que ter a visão do futuro. Segunda coisa que ele tem que ter, André, e eu faço isso em todas as empresas que me contratam para prestar serviço. Conectar as pessoas. Engajar as pessoas e fazer com que essas pessoas sejam um time. Ah, eu tô aqui, o financeiro não aprova. Ah, eu tô aqui, o comercial trouxe o pedido errado. Não, o problema é de todo mundo. Então, visão de futuro, conectar as pessoas. Outra coisa, dar conhecimento para essas pessoas. Terceira coisa, André, desafio. Desafio, um líder precisa desafiar esse grupo. E outra coisa, quarta, você precisa ter indicadores. Quinto, você precisa ter metas. Ou seja, todo esse composto aqui fazem com que você seja um líder excelente. Muito bom. Bom, quem você considera um líder inspirador? André, você sabe que eu sou um aficionado por biografias, mas eu não posso deixar de falar de Jesus. Jesus, para mim, é o maior líder de todos. É claro que nós temos gigantes, né? Líderes gigantes no Brasil e em todo o mundo. Eu já tive a oportunidade de ler mais de 50 biografias, mas Jesus, sem sombra de dúvida, toda vez que eu tento pegar uma biografia que fale de um líder, eu não consigo nenhum que ultrapasse Jesus. Justamente por causa disso, ele tinha uma visão de futuro, você vê. No livro, né, que tem lá contando toda a história dele, o livro está super atual até hoje, ou seja, ele tinha visão de futuro. Outra coisa, ele engajava as pessoas. Outra coisa, ele desafiava as pessoas. Tudo isso aqui que nós falamos agora, né? E ele também dava metas para essas pessoas, né? Vai aqui, vai montar, igual falou para Paulo, vai montar igrejas por todo mundo. E outro líder que eu gosto muito também é Davi.
porque ele é um guerreiro, ele montou exércitos de venda, então grande parte das coisas que eu falo para os exércitos de venda, que são as equipes de venda, né, que eu chamo de exército de vendas, eu pego muitas histórias também na Bíblia. Então esses dois líderes aí para mim são os dois maiores, né? É claro que tem vários outros, né, sem ser da Bíblia, mas eu gosto de Steve Jobs, eu acho que o Elon Musk é um também. O próprio Bill Gates é um baita de um líder. Aqui no Brasil morreu, né, o Abílio Diniz era um baita líder. Então eu tenho essas pessoas aí como referência. Para fechar o primeiro bloco agora, e a última, rapidinho, a gente falou tanto de Black Friday, né? A gente precisa saber então, explica aí, da onde nasceu a Black Friday, qual foi a origem, como é que começou isso tudo, essa história? Vamos lá, André. Primeiro a gente tem que, antes de entender de Black Friday, nós temos que entender de Thanksgiving. Thanksgiving começa lá nos Estados Unidos por volta de 1600, que eram os colonos. Eles queriam celebrar o final do inverno e as boas colheitas de milho. Então começa aí o Thanksgiving. E ao longo do tempo, eles começavam a celebrar e a partir disso começaram a celebrar também na sexta-feira. Né? Tanto é que tem duas vertentes aí para o Black Friday, para responder a tua pergunta. Primeiro, lá em 1800 e alguma coisa, dois caras eles conseguem meio que dar uma manipulada na bolsa de valores, fazer com que as ações baixem muito o preço, eles comprem e eles chamaram isso de Black Friday. Depois, isso é a primeira vertente da Black Friday. A segunda vertente, em 1950, já com o Thanksgiving, já pegando fogo no Brasil, a maior celebração, só para você ter ideia, o Thanksgiving nos Estados Unidos ele é maior do que o Natal. Eles celebram, né, as famílias celebram mais forte do que o Natal. E as pessoas na sexta-feira saíam para comprar. E tornava-se o trânsito caótico. E então os policiais colocaram aquilo ali como a Black Friday. E de 1950 para cá, as lojas abrindo, acontecendo aquela coisa toda, descontos agressivos e tudo mais. Falando disso dos Estados Unidos, quando é que vem para o Brasil? No Brasil, o Black Friday começa em 2010, com 50 lojas, vendo tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, aqueles descontos agressivos, muito ainda no feeling do que a coisa estava acontecendo e traz para cá. 2010, 2011, 2012, lá em 2016 que a coisa pega no Brasil, pega fogo no Brasil, os grandes varejistas entram nessa ciranda, vamos dizer, de descontos e estratégias e benefícios para o cliente começa a ver, os consumidores começam a ver e de lá para cá a coisa pega o fogo. Só para você ter uma ideia, essa semana eu tive acesso a informações do Globo.com e do Mercado Livre, que são os melhores aí, na minha opinião. A cada 10 pessoas, de 10 pessoas entrevistadas, 6 têm muito interesse em saber dos descontos da Black Friday e do benefício. Só para você ter uma ideia, 81% dessas pessoas entrevistadas, que foi 23 mil pessoas entrevistadas, elas já começam a saber de Black Friday com 30 dias antes. Então veja que isso vem pegando fogo aí e a origem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foram essas. Show. Bom, agora nós vamos para o segundo bloco, que é o Poder em 40 segundos. Ok. Eu tenho 20 segundos para fazer a pergunta, você tem 40 segundos para responder. Ok, então, vamos nesse ping-pong. Pronto aí? Prontíssimo, vambora, André. Os tambores, vambora. Aquecimento já feito. É isso, vambora. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Se ajeita aí que agora é tiro no peito. Porque se já foi uma sabatina, você vê aí, ó, que você que tá acompanhando o Poder, já foi a sabatina, imagina agora, né? Vamos ver se o cara é bom mesmo. Aí, isso aí, o Poder em 40 segundos. Vamos lá. Aqui, até fugiu aqui. Qual é a melhor dica rápida para engajar uma equipe de vendas? A melhor dica para você engajar uma equipe de venda é você treinar ela. Você treinar fazendo com que ela saiba, treinando ela em escuta ativa, técnicas de vendas e neurovendas para que ela fique capacitada. Uma ação indispensável para o sucesso na Black Friday. Uma ação indispensável é você ver todos os indicadores das Black Fridays do ano passado, você listar o que deu certo e o que deu errado, para que você possa aplicar na Black Friday vigente. Maravilha. Vamos lá. Qual é a característica mais importante de um líder de vendas? Um líder de vendas, eu acho que é ele saber engajar, um líder de venda, engajar todas as pessoas que estão na venda, dar treinamento de técnicas de venda, de produto e mercado para que ele possa servir melhor esse consumidor e cliente.
Uma técnica essencial para fidelizar clientes. Uma técnica para poder fidelizar, eu falo da escutativa. Essa para mim é a mais forte de todas. Maravilha. Qual a melhor maneira para iniciar uma venda? Uma maneira melhor de iniciar uma venda é você sabendo fazer a abertura de venda e conectando com essas pessoas, fazendo perguntas abertas para que essa pessoa entenda, para que você possa extrair o melhor dela, você conectar e você conseguir fazer todo o processo. E um bom sorriso. E um bom sorriso, exatamente. Como manter a motivação nas vendas em alto o ano todo? Manter as vendas, manter a motivação, você capacitando essas pessoas e dando desafio para elas. Você só consegue motivar as pessoas dando desafios, metas, acompanhando e fazendo com que elas realizem esses desafios. Muito bom, Rodrigo. Sem desafio, você constrói a acomodação. Exatamente. Que livro ou autor que foi mais influente na sua carreira? Cara, eu gosto muito de Simon Sinek, que fala sobre o porquê. Gosto demais de Tim Haver, né? Muito bom. Os Segredos da Mente Milionária. Muito bom. Pô, não posso deixar de falar de Napoleão Hill, com As Leis do Triunfo. Que é mais tantos outros, Armas da Persuasão. Enfim, tem muitos livros. E um livro que tem de cabeceira, que é Previsivelmente Racional. Quem quer um livro de venda extraordinário para explodir tudo, para poder explodir de vender. Previsivelmente Racional, de Dan Ariely. Muito legal. Cara, a leitura é tudo, né? É tudo. Nossa, expande a mente demais. Uma frase que descreve o seu estilo de liderança. O meu estilo de liderança, André, eu vou te dizer assim, eu vou te dizer que é uma frase que eu aprendi nos Estados Unidos, em Nova York, que é I can make it there, I can make it everywhere. Como eu passei um período muito difícil nos Estados Unidos, lá estudando na neve, e era muito difícil, a menos 20 graus, eu escutei essa frase uma vez na música New York, New York, de Frank Sinatra, né, que ela fala, se você vencer aqui, você vence em qualquer lugar. Muito bom. Qual é o papel da inovação em estratégias de vendas? Olha só, inovação é tudo, André. Eu não posso vender como eu vendia há 20 anos atrás, né? Como eu vendia, lembra quando tinha aquelas vendas por carta? Eu não posso ter a mesma estratégia. Então, eu tenho que inovar para que eu sempre possa conectar melhor as pessoas e eu possa estar atualizado com essas pessoas. E a inovação é tudo. Legal. Cara, tem um mestre do digital aí que ele estudou tudo sobre aquelas técnicas de cartas, né, de vendas. Sim. Para poder criar os funis de vendas, etc. Em tudo tem aprendizado, né? Em tudo tem aprendizado. Qual erro você mais vê em campanhas de Black Friday? É aquilo que eu falei para você, André. Eu acho que acreditar que a Black Friday é só simplesmente pegar desconto. Vamos pegar um desconto aqui de 50% e mandar. Não. O maior erro é você querer fazer isso. Agora, o maior acerto é justamente você entender que a Black Friday é uma engenharia de negócio. Legal. Uma dica rápida para melhorar a comunicação com os clientes. Uma comunicação rápida com os clientes? Uma dica rápida para melhorar a comunicação. Leitura. E outra coisa, fazer roleplay. O que é fazer roleplay? Eu dei um treinamento agora para 22 pessoas dentro de uma clínica médica. A primeira coisa que eu fiz, teoria e em seguida roleplay. O que era roleplay? Encenação. Você é o vendedor agora, ela é a cliente. Traz uma objeção, quebra a objeção dela. Entendi. Treinar o tempo todo. Treinar fazendo roleplay. O que considera mais desafiador em liderar equipes de vendas? O que eu acho mais desafiador é você entender que cada característica das pessoas, entender dessas características e não achar só simplesmente que elas são negativas. É você extrair o melhor de cada pessoa. Como manter uma mentalidade vencedora diante das dificuldades? Diante das dificuldades, André, você ter um propósito, você ter um objetivo e você acreditar em Deus que você pode vencer todos aqueles obstáculos e que aqueles obstáculos eles vão te levar para um plano maior. E em seguida, você ter gratidão à vida. A gratidão, ela é muito, só para você ter uma ideia, eu aprendi uma frase essa semana que você tendo gratidão na escassez gera abundância. Rodrigo, vamos lá. O nosso programa chama-se O Poder. É uma palavra muito forte. Muitas pessoas usam isso de uma forma errada. Muitas pessoas não entenderam
que é o poder. Muitas pessoas veem o poder de uma forma negativa, mas todo mundo tem seu poder interno e tem muitas pessoas que ainda não despertaram ele. Verdade, André. E eu faço essa pergunta todo final de episódio e não existe resposta errada. E a cada 5 anos, se eu fizer a mesma pergunta para a mesma pessoa, a resposta vai ser diferente por causa das atualizações que vão acontecendo na nossa vida. Ok. Rodrigo, o que é o poder para você? Nossa, André. É assim, de bate pronto? Pá! Essa pergunta é muito forte. André, o poder para mim é você saber entender das pessoas. É você saber extrair o melhor delas para que você possa, junto com essa pessoa, obter melhores resultados. Eu acho que isso é que é o poder, é você poder extrair o melhor de cada pessoa. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast O Poder. É isso aí, André. Olha, esse episódio ficou longo, mas vale a pena ver 2, 3, 4 vezes, porque tem várias coisas que nós conversamos aqui que são extremamente atuais. Essa questão da neurovendas é muito nova, esse assunto ainda é muito novo. Então, vale a pena, de repente, você reassistir algumas questões que nós falamos de neurovendas para que você possa conhecer mais sobre esse assunto, aprender a usar esse assunto a seu favor, a favor de seus clientes também. Nós falamos de engenharia de negócios, de Black Friday. Black Friday realmente é uma revolução dentro das empresas. Tem que saber preparar uma Black Friday com bastante antecedência, programar seus estoques, a compra, volumes de compra, metas, como o Rodrigo falou, para os produtos isca, para trazer tráfego para dentro da tua loja, sair do estoque para poder chegar a novas mercadorias. Se você construir toda essa engenharia de negócio para uma Black Friday, você vai transformar a sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa de médio porte, de pequeno porte, você vai transformar num novo negócio, pensando não em Black Friday como dar desconto, mas sim como uma grande oportunidade para todos, para conectar com o seu cliente, para que aquela pessoa que ainda não comprava na sua empresa, que ela passe a ser um cliente habitual da sua loja, do seu negócio, da sua prestadora de serviço. E tem pessoas como o Rodrigo que podem fornecer também mentoria, consultoria para ajudar nesse processo. Você não está sozinho. Então, acho que esse podcast foi muito mais do que um programa de entrevista, foi muita informação boa. Rodrigo, qual é o seu Instagram para o pessoal poder te procurar se precisar? É isso aí, rodrigo.razina e o Razina com S, sucesso. É isso aí. Então, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, André. É isso aí. E vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Até o próximo episódio. Não deixem de colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma pergunta. E agora fica a minha pergunta para você. O que é o poder para você? É a sua vez de responder.